Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Canizawa, estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês aqui da nossa flexografia descomplicada. Queria desejar aí um feliz ano novo a todos. Tá aqui o nosso primeiro vídeo do ano, hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas todo dia é ano novo, né? Eu até falo com alguns que essas datas eu acho uma hora um pouco melancólica, né? Todo dia, se tem uma coisa para começar, tem que começar, independente se acabou o ano, começou o ano, enfim. Mas feliz ano novo, desejo tudo de bom aí para sua família, né? Para o seu trabalho, muito sucesso e, enfim, e bastante trabalho aí no nosso segmento aí, na nossa flexografia. Tivemos o ano de 2023 bastante corrido, espero que 2024 seja tão bom quanto. Hoje eu queria falar sobre um problema, não é tão mais recorrente atualmente, né, na Flex, mas eventualmente ainda você tem alguns casos, que é o Moire, né? E para entender, né, o efeito Moire ou frequência de tela, depende da região. E para entender a questão do Moire, a gente precisa entender primeiro o que é a lineatura. Eu sei que para alguns aí que vai ver o vídeo pode ser muito básico, né, que eu vou começar a falar, mas para muitos pode ter certeza que não entende bem esse conceito. A gente até que trabalha em fábrica, em tudo, né. Então vou tentar ser o mais didático possível, se você já entende, né, então isso é só uma introdução, tá certo? Bom, para a gente entender primeiro o efeito Moire é aquele quando a embalagem impressa dá aquele efeito, uma frequência, a tela, ele modula, fica parecendo que tá cheio de quadradinhos a retícula. Aquele é efeito Moire, tem de origem francesa, até por curiosidade eu fui pesquisar esses dias o porquê desse efeito Moire, o nome Moire, né? Vem de origem francesa, eu escuto isso desde os 12 anos de idade, mas enfim, por causa de um tecido lá que tinha esse efeito ondulado, né? Ele tinha um efeito lá que eu não sei francês, mas é por causa desse tecido, sei lá quantos anos atrás isso, né? Bom, uma lineatura é expressada, né, em LPC, linhas por centímetro, na verdade é uma sigla, e LPI, linhas por polegadas. Costumeiramente, né, no nosso mercado a gente trabalha com LPC, mas as clicherias, os birôs, enfim, as unidades de gravação, pessoal que solta fotolita e trabalha em LPI, que é em polegadas. Então, linhas por polegadas, né? Então, para converter isso é muito fácil, né? Por exemplo, 1 centímetro quer dizer, 1 centímetro tem, uma polegada tem 2,54 centímetros. Então, se você tem lá, por exemplo, 150 LPI, é só você dividir 150 por 2,54. Você vai ter o resultado em LPC. Tá? Eu vou fazer essa conta aqui junto, mas a princípio é isso aí. Então, são duas siglas, LPC e LPI. Rotineiramente a gente trabalha com a sigla LPC, né? Nosso segmento de flex. Eu falo mais de flex, mas de uma forma geral, rota também acho que assim. Offset muda um pouquinho, mas o pessoal também, alguns trabalham com esse sentido de LPC. O que é uma 40 linhas, por exemplo? Eu trabalho lá da minha fábrica, lá roda com 40, com 50 e com 60 linhas. Isso aí, como é que é definido isso? Bom, essa questão da lineatura é isso aqui. Eu vou partilhar minha tela. Fiz um exemplo aqui. Eu peguei uma área de 40 linhas. Quando a gente fala que tem 40 linhas ou 40 LPC, quer dizer que ele tem, em 1 centímetro, ele vai ter 40 fileiras de bolinhas, 40 fileiras de retícula. Então, vou até dar um zoom aqui, cadê? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar mais legal para a gente ver. Então, em 1 centímetro aqui tem 40 linhas de bolinha. Então, isso aqui que significa que um trabalho tem 40 linhas, ou tem 60 linhas, ou tem 70 linhas, ou sei lá, 100 linhas e que seja. Então, isso aqui em LPC. Em LPI seria a mesma coisa, né? 2,54 centímetros tem X linhas, é a mesma coisa. Então, quando a pessoa fala tem 40 linhas, é porque vai ter 40 fileiras de retícula, ou, né? Falando bolinha aqui, mas de retícula, né? Isso eu estou falando de retícula round, né? Tá
falando só de retícula round, né? O ponto redondo. 60 linhas a mesma coisa, então, e assim por diante. Então, isso aqui é para você entender, de repente, né, para você pode ser muito básico, mas para alguns colegas aí pode ser que não. Como eu disse aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu abrir minha calculadora, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou rodar, eu quero saber em um trabalho de 60 LPC, quantos LPI são? Então, eu vou pegar 60 vezes 2,54. Então, 152,4. Então, se, por exemplo, um colega seu lá que trabalha na clichêria, geralmente o software, né? Eu não conheço nenhum, por exemplo, que trabalha em LPC. São todos em LPI. O cara falou que, ou então alguns testes eu já vi de clichêria, o pessoal coloca em LPI, né? Tá lá, 152 LPI. O que é isso? Não. Eu vou pegar aqui o 152, vou dividir por 2,54. Olha lá, 60,84. Então, os arredondamentos, né? Mais de 60 linhas. Eu quero saber um material de 100 linhas. 100 linhas, quantos LPI eu vou usar? 100 vezes 2,54. Então, 254 LPIs. 40 linhas. Eu quero saber quantas linhas, quantos LPI são em 40 linhas. 101,6. Né? Isso aqui é só para realmente título de curiosidade, porque eu vejo alguns testes, às vezes está lá em LPI, LPC. Na verdade é a mesma coisa, é a mesma coisa que você expressar uma distância em metros e uma distância em quilômetros, né? São unidades de medidas. Como o software geralmente não são brasileiros, né? São de fora, são americanos, belgas, enfim. Então trabalha em polegadas. E a questão da angulação. A angulação também não é uma coisa de bicho sete cabeças, né? Isso aqui é a gente voltando lá para a escola, né? Então a gente tem lá um ângulo reto, 90 graus, né? Eu nem lembro que série que a gente estudou isso aqui. E dentro desse ângulo reto eu tenho que dividir, né? Essas 4 cores. E para ela formar a roseta, para não dar uma areia, você tem que dividir ela em 30 graus. Então, por exemplo, aqui dentro eu peguei aqui os ângulos que a gente mais utiliza em flexo. O padrão, né? Então é 82,5 no amarelo, 67,5 no magenta, 37,5 no preto e 7,5 no cian. Alguns hips de flexo trocam ali a angulação do cian, do preto com magenta. Então 67,5 no magenta e 37,5 no preto. Não muda, assim, não vai entender, não muda nada, né? Ele tem a distância de 30 graus ali. Aí você pode estar vendo aí, Fernando, mas, poxa, mas tá dando diferença o amarelo, se você somar 4 cores dentro do ângulo de 90 graus, não cabe. Então você vê que o amarelo, ele tem uma distância menor. Só que você pode pegar qualquer trabalho seu aí, que foi gravado no ângulo do amarelo, você vê que a lineatura dele sobe. Então o RIP faz isso, né, por ser uma cor mais clara, ele sobe um pouco a lineatura. Por exemplo, você gravar um material em 60 linhas, você pode pegar o amarelo e medir só ele, puxa na máquina e roda, e põe um lineômetro, você vai ter 64 linhas ali, 63 linhas. Ele vai subir para compensar isso, porque ele não tem essa distância de 30 graus no ângulo, é impossível ter isso, né? Então você pega aqui do 7,5 do cian para o preto 30 graus, e do preto para o magenta mais 30 graus, do amarelo para o magenta não dá 30 graus, né? Então o RIP ele compensa isso de um jeito, para visualmente não parecer, não ficar ruim, né? E na cor amarela, né? Porque é a cor mais clara, tende a aparecer menos. Flexo ainda tem alguns, esses ângulos aqui que está na tela também dá diferença de 30 graus. Flexo, algumas tecnologias utilizam esse aqui, geralmente é utilizado mais para offset, que é 65, 15 no cian, 45 no preto, 75 no magenta e 90 no amarelo. Então o amarelo tem lá um ângulo de 90 graus, né? Por que não usa muito flex? Isso aí vem lá de antigamente, porque hoje lá tem várias tecnologias de anilox, né? Vários sistemas de gravação, enfim, evoluiu demais. Mas os anilox são gravados, ele também lá tem a lineatura, né? E por padrão, né? A maioria é gravado no ângulo de 45 graus. Então,
como o ângulo de 45 graus seria o mesmo ângulo do preto, por exemplo, e ficaria muito próximo das outras cores, ou 60 graus, né? Alguns fabricantes, dependendo da personalização também, gravam com 45, com 60, enfim, mas padrão é 45 graus. E para evitar o moaré também na transferência de tinta. Em alguns casos tem, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas tá dando moaré em 2 cores. Às vezes é essa questão do anilox com o clichê, né? Pode ser várias coisas. Às vezes é muita pressão, mas enfim. Estou falando de uma situação perfeita, vamos assim dizer, né? Normal de produção. Então, mas também mantém seus 30 graus de distância, o amarelo com uma distância menor, e você pode puxar aí, fica à vontade aí e puxar o amarelo, pode pôr até na outra cor para ficar mais fácil de medir com o lineômetro. Se o material se você pediu para gravar com 60 linhas, ele vai estar com 64, 63 e pouco ali, tá bom? Pode fazer esse teste aí. E moaré, né? Moaré é aquele efeito que ele não forma roseta. Você olha a embalagem impressa, ele fica parecendo que tem alguns quadradinhos, ele foi formado por quadradinhos, não forma aquela roseta certinha, né? Alguns lugares chamam de frequência de tela. Escreve moiré, né? Eu não sei se é essa pronúncia, eu não entendo francês, mas se lê moaré, pelo menos comumente no Brasil, abrasileirado, né? Não sei nem se é certo assim também. Mas é o que a gente fala. Alguns lugares chamam de frequência de tela, o pessoal de offset, os mais antigos, chamavam de frequência de tela, mas em flexo geralmente é chamado de moaré. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Eu fiz essa simulação com linhas, eu não fiz nem com retícula, para vocês verem que ele forma, ele dá um aspecto visual estranho, né? Eu pus aqui os ângulos errados de todas as cores, muito próximo, né? Você vê que ele não forma as tramas certinho, ele vai uma hora ou outra ele já vai dar aquele aspecto estranho que seria o moaré, né? Os quadradinhos. Esse aqui é um material que está certo, ó, com os ângulos certos. Deixa eu dar até mais um aqui para vocês verem, olha lá. Tá vendo? O correto, deixa eu voltar aqui. Eita, deixa eu achar aqui. O que eu fiz aqui? Assim mesmo. Esse aqui é digamos, o com os ângulos errados, né? E esse aqui com os ângulos certos, ó. Você vê que ele forma as tramas certinhas, né? Vamos ver isso com retícula, né? Com retícula, com as bolinhas, vamos assim dizer. Né? Comparando aqui, ó, esse aqui tá perfeitinho, ó. Você vê, tem um aspecto visual agradável, né? Não é a mesma coisa da impressão de flex, né? Mas eu fiz de linha de propósito para ficar mais visível a questão do moaré. E fiz com os ângulos errados aqui. Você vê que ele não forma. Aqui tem as ondulações certinhas, ó, foi tudo bem desenhado. Isso aqui realmente eu fiz à mão, não peguei na internet, não fiz nada. Para mostrar realmente que o negócio acontece, né? Com retícula a mesma coisa. Esses aqui são os ângulos corretos, ó. Você vê que as rosetas são bem formadas, ó. Tem um aspecto visual legal, bonito, ó. As rosetas tudo certinho, ó. Vamos dar mais um aqui. Esse aqui, ó. Olha lá. As rosetas todas bem formadinhas, ó. Chega a ser até bonito, né? Então, esse aqui é o material correto. Peguei um outro aqui. Cadê? Com os ângulos errados, ó. Coloquei lado a lado, a roseta perfeita e com o efeito errado, ó, com os ângulos errados. Você vê que ele forma frequência, ó, roseta perfeita, e aqui vai dando aquele efeito moaré, ó, vai formando, parecendo que a imagem foi feita por quadrados, ó, foi colocado alguns quadrados, né? Dá um efeito ruim, um efeito visual ruim. Peguei aqui um material com a lineatura maior também, simular a lineatura maior, né? Então aqui a roseta perfeita também, né? Você vê aqui ela toda certinha, as rosetas toda bem formadinha, né? Chega a ser bonito, né? A gente que mexe com isso parece uma bobagem, mas chega a ser legal ver isso, né? E coloquei do lado uma com moaré, então o ângulo errado também. Eu não lembrei onde coloquei, mas coloquei os ângulos muito próximos aqui, né? Inverti ângulo e coloquei iguais, né? Então você vê que ele começa a formar aqueles quadrados, ele não forma a roseta igual esse aqui.
E aqui eu coloquei algumas imagens na prática. Peguei algumas imagens aqui, 2 imagens. Então a gente consegue ver aqui perfeitamente que a da esquerda está com a roseta perfeita. Ó. Eu fiz ela com os pontos mais grossos mesmo, para ficar mais visível, né? Foi de propósito, tá? Uma imagem dessa aqui provavelmente não iria rodar com um ponto tão grosso, mas eu fiz de propósito para mostrar aqui, ó. Você vê que essas áreas aqui, ó, a roseta está tudo bem formada e aqui algumas áreas já começa a dar frequência de tela, dá uma hora, né? Você vê essas áreas aqui embaixo já começa a dar frequência, ó. Aqui está ampliado, ó, roseta bem feitinha, perfeitinha, e aqui com efeito moiré. Ah, não está aparecendo a imagem inteira, é porque essa imagem aqui ela foi retocada, né? Então tem áreas ali que ela não tem as 4 cores, então aparece menos. Tem área que tem as 4 cores, tem área que aparece mais, tem área que aparece menos. Isso é extremamente comum, né? Mas você vê aqui que nas folhas as rosetas são formadas, no rosto da arara aqui também, e aqui não. Peguei uma outra aqui também de tom de pele, acontece muito isso, né? Às vezes está com de dar esse efeito de moiré. Então coloquei também lado a lado, né? A roseta perfeita e com moiré. Você vê que aqui na tela você já consegue ver esse azul do fundo, por exemplo, já marcando, ó, já aparecendo. E aqui a roseta perfeita, né? Essa área aqui do pescoço da mulher também, ó. Você vê que ela já está marcando mais e aqui já está dando um efeito de roseta, né? Então não tem segredo, né? É uma coisa simples, né? Assim, teoricamente simples, né? Então aqui também, né, a mesma coisa, ó, roseta perfeita e aqui do lado com moiré, ó. Você vê que aqui, ó, a diferença aqui no pescoço, né? Isso aqui até que não apresenta tanto, né? Mas a gente consegue ver o óculos aqui, ó, as rosetas aqui bem feitas, aqui já começa a apresentar moiré. Então esse é um dos problemas da Flex. E basicamente é ângulo de cor, tá? Não tem muita... acontece algumas exceções, acontece, às vezes, igual eu falei, né, por causa do ângulo do anilox, às vezes está com muita pressão, às vezes, por exemplo, coloca um verde lá, que tem o ângulo do amarelo e do cian já próximo, né, e pode dar esse efeito, né? Às vezes tem um verde, um tom de verde no fundo, né, e pode dar esse efeito, né. Não é comum, né? Porque o amarelo, como eu disse, ele sobe um pouco a lineatura para compensar. Mas acontece. Então, quando tem esse tipo de caso, por exemplo, tirou o preto da imagem. Então, vamos inverter, né? Vamos pegar o ângulo do preto, já que não está usando o preto, vamos colocar o amarelo no ângulo do preto. Ou tirou o amarelo, vamos colocar no preto, enfim. Para trabalhar, já é possível, assim, você já trabalha com a segurança. Você fazendo isso, aumenta mais ainda a segurança para evitar moiré, para evitar esse efeito do moiré, tá certo? Aí você pode estar aí pensando, pô, o Fernando falou de 4 ângulos, né? E a gama, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre gama. A gama, o pessoal vendeu esse negócio, vende às vezes de um jeito um pouco errado, né? Eu quero falar só sobre isso. Mas a gama também tem que ter a expertise, né? Qualquer empresa que faz, não só imprimir. Tem que vender isso também, né? O que eu falo que tem que vender é a empresa comercial da empresa de embalagem, saber vender isso, e não é só saber produzir. E a questão dos ângulos também, não é qualquer clichê vai conseguir fazer isso para você, tá? Falar a verdade, pra ser bem sincero. Então aqui, ó, eu peguei o padrão de flex, tá? Os ângulos de flex estão 82,5 no amarelo, 67,5 no preto, 7,5 no cian e 37,5 no preto. O ângulo do laranja é o mesmo do cian, o ângulo do verde é o mesmo do magenta e o ângulo do violeta é o mesmo do preto. Por quê? Porque na gama, né, são cores distantes, vamos assim dizer. Tanto o magenta quanto o cian são cores distantes no gama de cores, no gama multicores. E isso a clichêria também tem que ter a expertise lá, de áreas que, por exemplo, uma carne, né? Uma carne assada que geralmente tem amarelo, quando vai fazer em gama. Amarelo, magenta, preto e laranja. O laranja ele vai dar esse efeito. Então, como você já tem um ângulo do magenta ali, você vai usar o ângulo do cian.
Outro caso, alface, né? Alface, quando tem gama, você utiliza ali o verde. Você vai usar aquele verde como um alface extremamente vivo, né? Então, às vezes, muitas das vezes tem cian também, tem verde para dar aquele verde mais bonito. Então você vai colocar o verde no ângulo do magenta, para não dar moaré. E o violeta em imagem, né, em gama, geralmente usa pouco, né, igual o preto, é mais para dar profundidade, alguma coisa assim. Alguns casos mais específicos, né, que usam mais o violeta, mas geralmente o que contrasta mesmo a imagem em gama, né, o violeta é muito utilizado para simular pantones e tal. Imagens das 3 cores novas, vamos assim dizer, dentro da gama é o que menos utiliza em imagem, mas usa muito em pantone, simular pantone. Se você, por exemplo, for fazer um reflex blue, né, reflex blue na gama fica espetacular. Você põe cian e violeta ali, fica muito bom, né, fica um azul muito vivo. Só que na imagem não usa muito, então usa o ângulo do preto, geralmente vai em profundidade, vai ajudar a dar ali nas profundidades, né. Mas o que dá contraste mesmo é o laranja e o violeta, combinado com as cores semic. Por isso que tem essa questão da angulação. Lógico, estou falando de uma forma genérica. Pode ser, né? Pode ser que em algum caso ou outro vai ter cian e vai ter laranja junto, vai ter magenta e vai ter verde junto. Mas daí é o que eu estou falando. A clichêria tem que trabalhar isso de um jeito correto, eventualmente numa área ou outra inverter os ângulos. Tá certo? Espero ter sido claro. Eu até peço desculpa aí não ter publicado mais vídeos. Eu estou com vários aqui, né? Tá até anotado aqui os roteiros pra gente publicando. Vou tentar publicar pelo menos uma vez por semana. Primeiro do ano, estou deixando meu telefone e meu e-mail na tela. Se precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, quiser chamar lá para fazer amizade também, tô na área aí. Tá certo? Obrigado, gente. Até mais.